é o grupo que a gente vai estudar agora até o fim do semestre. Não vai ver só isso das angiospermas, tá? Mas a gente vai ver todas as estruturas, forma de transporte de nutrientes, tudo. Grupo que, na minha opinião, é o mais bonito, embora não seja unicamente o mais importante. Todos são importantes. Angiospermas. O que angio significa? Urna, tá? Com sementes, né? Esperma, semente, anjo, urna. Lembrando do que? Dos frutos. Então, tem um fruto recobrindo a semente. Nem sempre o fruto é comestível, tá? A gente chama de fruto porque é uma estrutura desenvolvida, carnosa ou fibrosa, que reveste a semente. Mas não quer dizer que a gente pode comer. Ou mesmo que possa comer, não quer dizer que seja saboroso. São vasculares, como todas as plantas anteriores que a gente viu. Então, samambaia, gimnosperma, então os pinheiros, e angiospermas são vasculares. Só briófita é avascular e, por isso, naniquinhas. E tem raiz, caule e folhas verdadeiras. Esse é o único grupo que tem flores. É uma característica exclusiva das angiospermas. Então, todas as plantas que têm flores são angiospermas. Ok? E essa flor gera sementes e os frutos depois que ocorre a fecundação. As gimnospermas, agora não sei se vocês lembram, porque faz muito tempo que a gente teve essa aula de gimnospermas, mas elas têm no estróbilo uma haste com as placas dispostas helicoidalmente. E nas angiospermas mais primitivas, as pétalas das flores também são nessa disposição helicoidal, como a gente vê aqui na Vitória Régia. Então, ela seria considerada um pouco mais primitiva, um pouco mais semelhante às gimnospermas do que plantas de eixo planar. Aqui a gente vê que as pétalas elas vão crescendo de uma forma helicoidal, tá? Em espiral elas vão crescendo, sendo inseridas. Já as um pouco mais evoluídas tem que são também chamadas flores típicas, tá? Tem um eixo bem mais curto, então esse eixo de inserção não tem 930 camadas de pétalas, tá? Geralmente tem poucas camadas de pétalas. E tem um eixo como se fosse plano, com todos os componentes arranjados em círculos concêntricos, ou seja, as pétalas estão lá fora, e aí vem um outro conjunto de estruturas reprodutoras masculinas, depois estruturas reprodutoras femininas, tudo num ciclo maior que vai fechando, tá? Então as pétalas são a maior parte, depois vem outra estrutura intermediária, outra menor, outra menor, outra menor, e assim por diante. Aqui na flor de cera, a gente já vê que as flores são bem mais planas, as pétalas são bem mais retas na forma de inserção, não em várias camadinhas. Outro exemplo, jasmim manga super cheiroso que a gente vê na rua. Olha aqui como que dá pra ver que é helicoidal. Só que aqui tem um eixo menor. Mas ó, elas estão inseridas quase em diagonal uma da outra. Estão todas curvadinhas aqui. E a penta, ela já estão todas as pétalas na mesma altura. Se você olhar reto assim, você vê tudo igual. Tá? Tudo em uma camada, inseridas, tudo certinho, bonitinho. E as flores típicas planares são as que a gente mais vai estudar. Uma outra forma de dizer angiospermas é dizer antófitas, que significa planta com flor. E é algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida até ler no livro-texto. Então eu não creio que seja algo importante. A flor típica, então, como eu falei várias vezes, ela não é disposta em eixos helicoidais. Aqui a gente vê o lírio, ele é uma flor típica. Ai, mas eu tô vendo uma pétala mais para cima da outra, mas é porque aí você tem duas camadas de pétala. Então você tem uma camada com 3 pétalas planas e em cima você tem uma segunda camada com 3 pétalas planas, ok? Então as pétalas estão em cima uma da outra, mas ainda são planas. Elas não estão igual aqui o jasmim manga, tá? Subindo helicoidalmente.
Uma planta típica, ela tem o pedúnculo floral. O que significa um pedúnculo floral? Não é um xingamento e nem uma doença. O pedúnculo floral nada mais é que o cabinho que conecta a planta na flor. Então, aquele cabinho verde que em algumas plantas é bem longo, outras plantas quase não dá para ver, esse cabinho é o pedúnculo. Tipo os cabinhos que a gente vê em fruta, sabe? Vem aquele cabinho pendurado na maçã, coisas do tipo. Em geral, é o pedúnculo floral. Esse pedúnculo, ele se expande para cima formando o receptáculo floral, que nada mais é do que a base, onde a flor se encaixa. Então, é um cabinho da planta que depois se expande num receptáculo, uma base, para a flor se desenvolver em cima. Cada flor tem 4 verticilos, que nada mais são do que estruturas. São conjuntos de peças florais semelhantes ligadas ao receptáculo, como cálice, corola, androceu e gineceu. Ok? Então aqui a gente vai ver os 4 verticilos. Como assim conjuntos de peças florais semelhantes? Na corola é um conjunto de pétalas. Então corola não é um carro, é um conjunto de pétalas. A corola tem várias pétalas, então a gente vê que tem um conjunto de pétalas semelhantes, todas ligadas na região do receptáculo, na região da base. Então são 4 tipos de estruturas diferentes que se ligam, se partem do mesmo lugar, daqui do receptáculo, tá? Qual que é a primeira estrutura? É o cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de sépalas, tá? Então são as sépalas. O que são as sépalas que a gente não ouve? É a prima pobre da pétala. As sépalas são aquelas estruturas que parecem folhas que ficam embaixo da pétala. Geralmente umas folhinhas modificadas que ajudam na sustentação da flor, mas elas são verdes, igual a gente tem aqui na rosa. Então, sabe aquela parte embaixo bonitinha da rosa que a gente desenha aqui de verde? Isso são as sépalas, tá? Várias plantas têm. Aqui dá pra ver, a gente vê de novo na rosa sépalas, bem embaixo, ajudando na proteção. E aqui também, ó, sépalas no girassol. A corola. O que é a corola? Como eu já falei, não é um carro. É o conjunto das pétalas, que são folhas modificadas com cores atrativas, às vezes néctar, às vezes odores para atrair insetos, animais, etc. Ok? Então, sim, são folhas, só que são folhas com outra função. Não é função de fazer fotossíntese, não é função de nutrição, é função de garantir que a espécie vai ser perpetuada. Ok? E principalmente, as pétalas, além de atrair, elas têm que proteger as estruturas reprodutoras, porque senão pode, sei lá, bater um sol forte e danificar, ou senão pode chegar um inseto muito louco voando, bater lá e arrancar a estrutura, deixa a planta estéril, coitadinha, entendeu? Então elas servem para proteção. Dá pra ver que tem muitas estruturas de proteção em volta, constituindo a flor, certo? Outro nome difícil que não tem muita utilidade para nível de vestibular, perianto. Perianto significa o conjunto de pétalas e sépalas. Então você tá lá, tipo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. No fim você arranca toda a corola. Se não deu o bem me quer que você tanto quer, você vai arrancando também o cálice. No fim você arranca o perianto inteiro. Pépalas. O que são pétalas? Outro conceito para complicar nossa vida. Significa que as pétalas e as sépalas são idênticas. Aqui na rosa, a gente vê que as pétalas são cor de rosa e as sépalas, elas são mais espinhentas e verdes. Então, pétala e sépalas são diferentes. Tem caso de planta que as pétalas e as sépalas são da mesma cor, mesma textura, tipo orquídea. Orquídea, a gente não vai reparar uma sépala, a gente vai ver aquela parte de cima da flor, sabe? Que a orquídea é dividida para os dois lados assim e tem uma estrutura em cima. Aquilo seria a sépala, a estrutura de cima.
E o caso interessante que eu decidi trazer para vocês, aqui no girassol. Isso não é a flor do girassol. Vocês foram enganados a vida inteira. Se você olha bem de perto no girassol, essas são as flores. Então, uma daquela florzona de girassol tem centenas de flores no miolo. Todo o miolo do girassol são flores. E aqui, ó, olha aqui o tamanhozinho das pétalas e tal. São inflorescências, ou seja, um conjunto de flores nesse miolo. E o que é essa porcaria amarela que eu tô vendo então? Você vai falar que não é pétala? Não, não é pétala. Isso aqui se chama bráctea. Quando as plantas têm centenas, dezenas de flores todas juntinhas na mesma região, pequenas e muito delicadas, elas não vão atrair polinizador. Como que um beija-flor a 100 metros de distância vai enxergar esses pontinhos amarelos? Não vai enxergar. Então a planta desenvolve essa estrutura, que também são folhas modificadas coloridas, para proteger as pequenas flores. Então, em caso de pétala pouco desenvolvida, a gente vai ter essas brácteas. Ainda não viu diferença entre uma bráctea e uma pétala, né? A pétala ela é muito importante para a proteção das estruturas reprodutoras. E a bráctea é uma proteção para a flor, não só para a estrutura reprodutora. Então aqui a gente tem pequenas pétalas e as brácteas todas em volta. Não é o caso único de bráctea, tá? Várias outras plantas têm bráctea. Então, a primavera, o que a gente vê colorido da primavera são brácteas. As flores são 3 flores que ela tem aqui no meio. Olha aqui, pétalas brancas e as estruturas reprodutoras bem aqui no miolinho. E essas flores ainda não abriram. Mussaenda, do mesmo jeito, são brácteas. Aqui estão as flores, elas são bem menores e mais delicadas. Ok? Zinnia também é da família do girassol. Tem várias e várias brácteas e as flores nada mais são do que essas estruturas pequenininhas que vão abrindo de fora para dentro. E isso faz a planta dar centenas de sementes. Porque em geral a gente tem uma flor, em geral vai dar uma semente. Aqui, quando a gente tem inflorescência, um girassol ele dá 100 sementes, um girassolzão. Uma zinnia dá umas 15, 20 sementes, né? Porque muito disso daqui é perdido. E no antúrio, isso daqui também não é a flor. Isso é uma bráctea só, e a flor está nesse cabinho aqui. Tá vendo que tem vários pontinhos? Quem tiver um tour em casa depois, observa, tira foto e manda no grupo, para a gente ver melhor. Mas são todos esses pontinhos, as flores. Cada pontinho é uma flor, ok? Flor é mais a parte reprodutiva. E a colorida nem sempre é pétala, ok? Acho que dá tempo da gente ver a parte masculina ainda. A parte masculina da flor é o androceu. Ele é formado por estames. Um estame é o conjunto de um filete mais uma antera. Como assim? Um estame é um fiozinho desse, mais uma estrutura arredondada, um pouco mais alongada, que produz o pólen. Então é muito fácil da gente ver nos lírios. Lírio, se você for no mercado e chegar nessa estrutura aqui, que parece mais felpudinha, e bater o dedo em cima levemente, vai cair um monte de pólen da planta. E essa é a parte masculina da planta, é a parte que produz pólen. Então, uma haste que pode ser bastante fina e comprida, e a região produtora dos grãos de pólen. Então aqui a antera, a gente vê assim, ou assim nas tulipas, ó, essa tulipa tem 6 anteras, tá? 6 anteras, 6 filetes. 6 anteras com 6 filetes dá 6 estames completos. Seria a mesma coisa que, sei lá, unha e dedo fazendo parte da mão. Cada antera, que é a estrutura daqui do topinho,
vai ter os sacos polínicos lá dentro, que produzem pólen, que muita gente tem alergia. E são os gametófitos masculinos jovens das flores, assim como era das gimnospermas. E agora vamos ver as estruturas femininas, que também, de uma forma geral, quando a gente fala de todas as estruturas femininas, a gente dá o nome de gineceu, certo? O gineceu, então, é a estrutura completa, formada pelo pistilo ou carpelo, e esse pistilo e carpelo tem 3 partes também. O estigma, que é a parte que recebe o pólen, então seria a parte mais extrema, a parte mais longe da flor, que a gente vê aqui no topo ou aqui. Tá vendo no hibisco? Esses 5 pontinhos aqui são os estigmas, são as regiões que recebem o pólen. Aqui em amarelo a gente vê que são as estruturas masculinas, tá? Então tudo isso em amarelo são várias e várias estruturas masculinas, várias anteras de amarelo bem vibrante que contém o pólen, ok? No brinco de princesa, aqui a gente também vê o estigma aqui na pontinha e menores as partes masculinas. Temos o estilete, que é a porção alongada. Lembra que na parte masculina a gente tem o filete. O estilete também tem a mesma função, uma função estrutural. E no finalzinho, lá dentro do receptáculo já nós temos o ovário. O ovário é uma dilatação na base e é onde estão sendo produzidos os óvulos da flor, certo? Um ovário pode ter apenas um óvulo ou vários óvulos, isso vai de cada flor. E lá dentro contém o gametófito feminino, que seria o saco embrionário, ok? Então aqui, o brinco de princesa. O brinco de princesa, a flor é invertida, certo? A flor é virada para baixo. Então, na ponta a gente tem o estigma e lá para dentro a gente tem o ovário. No hibisco também, lá para dentro, a gente praticamente não enxerga. Mas se vocês pegarem uma flor e tirarem todas as pétalas, vocês vão ver uma dilatação, ou seja, vai dar uma engordadinha na base, que é lá dentro que está o ovário. E o hibisco, se vocês cortarem depois o ovário de um hibisco, dá para ver os óvulos a olho nu. Então, se alguém tiver hibisco em casa, é legal fazer isso. Tira as pétalas, pega aquela dilataçãozinha e corta com uma faca. Dá para você ver os óvulos todos lá dentro, certo? As flores podem ser divididas ainda em 2 tipos, né? Elas podem ser monoclínicas, ou seja, hermafroditas. Uma flor uma flor tem tanto os pistilos quanto os estames, ou seja, tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina em uma flor só. Ou as flores podem ser diclínicas, ou seja, flores masculinas e a planta tem flores femininas, ok? Uma flor dessa planta vai ter só pistilo ou só a parte feminina, e a outra vai ter masculina, e a outra vai ter estames, e só a parte masculina, certo? Ok? Então, flor masculina, flor feminina. Diclínica é diferente de ser uma planta dioica, ok? Planta dioica é uma planta que tem o sexo separado. Então, existe a planta macho e a planta fêmea, como a gente tinha visto lá na aula de gimnospermas. A gente tinha visto aquelas araucárias, tinha araucária macho e araucária fêmea. Nas plantas a gente tem também algumas plantas macho e plantas fêmeas, mas em uma planta só pode ser que a planta tenha flores diclínicas, ou seja,
em um mesmo pé de abobrinha, esse pé de abobrinha vai dar flores macho e em outros cantos do pé de abobrinha ele vai ter flores fêmea, certo? Aqui é o exemplo da flor de abobrinha. Então aqui é uma flor macho, tá vendo? Essas estruturas aqui são várias estruturas que são as estruturas produtoras de pólen, ou seja, tem só os estames. Estame é a parte masculina, ok? E nós temos a flor de abobrinha feminina, que é a que tem só o pistilo. Então o pólen tem que sair de uma flor e ir parar na outra, ok? Mas isso pode ser na mesma planta. Então um pé de abobrinha só, em um canto produz uma flor masculina, na outra flor feminina. E temos plantas que existe a planta masculina e a planta feminina, sendo que a planta masculina só dá flor com estruturas masculinas e a planta feminina só com estruturas femininas, ok? Aqui nós temos mostrando flores diclínicas, certo? Com o sexo separado, que é um pouco mais difícil da gente ver na natureza. As monoclínicas, que são as hermafroditas, são muito fáceis da gente ver. Então, hibisco, ó, hermafrodita, brinco de princesa, hermafrodita, lírio, tulipa, são todas hermafroditas, tá? Então, aqui a zinnia, mussaenda, buganvília, todas hermafroditas. E a nepentes, assim como as abobrinhas, são diclínicas. Nepentes são plantas carnívoras. São aquelas plantas carnívoras em que na ponta da folha tem uma modificação estrutural e vem essa parte carnívora que serve para digerir insetos, pequenos anfíbios, pequenos mamíferos, o que cair lá dentro. Caiu na rede a Nepenthes fusila. E as flores dela, que são em outro canto que ela dá flor, porque ela precisa se reproduzir, né? Ela é uma angiosperma, todas as angiospermas dão flores, então ela produz as flores femininas, certo? Aqui, ó, dilatações para cair o pólen, e as flores masculinas, que tem o pólen. Então ela dá um cabinho lá e dá flores. Então, novamente, todas as angiospermas têm flores. Exemplos de angiospermas: cenoura. Cenoura tem flor? Tem. É que em geral que a gente compra no mercado, mesmo se ela vem com as folhas, colhe ela mais novinha, né? Porque senão ela pode ficar molenga e aí a gente não gosta de comer em geral. Beterraba tem flor. Alface tem flor. Rúcula tem flor, certo? Couve tem flor. Alho, cebola tem flor. Tudo isso tem flor. Todas essas são angiospermas, ok? E em geral as flores são monoclínicas ou hermafroditas. Outra planta que eu vi que era diclínica, que é uma coisa que eu achei interessante, é a maconha. Então, maconha também tem só que aí a maconha, se eu não me engano, ela ainda é dioica. Então, tem a maconha macho e a maconha fêmea, sendo que uma das duas tem maior concentração de THC, que é aquele composto que dá o efeito que deixa doidão, e o outro sexo, né, dessas plantas, ela tem mais do canabidiol, que é o que tem um efeito terapêutico, que estão usando para medicamentos antidepressivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, etc. Certo? Então até isso pode mudar na planta. Como a gente viu em todos os outros grupos, vamos observar como que funciona o ciclo reprodutivo dessas plantas. Então, também é por metagênese, igual às outras, mas a gente ainda não tinha visto essa palavra. O que significa metagênese? Que vai alternando as gerações. Então, uma hora tem o esporófito, outra hora tem o gametófito, ok?
sendo que o gametófito é bem reduzido, assim como nas gimnospermas. Ele aparece só numa parte da vida, uma parte da vida muito curta da planta. E a planta que a gente vê, aquela planta que a gente enxerga mesmo, raiz, folha, tronco, caule, flores, frutos, aquele é o esporófito. Tá? Então é a planta 2N. Essas plantas têm a capacidade de fazer heterosporia, ou seja, produz gametas distintos. Então, produz os gametas masculinos e gametas femininos, igual a gente tinha visto nas gimnospermas. Sendo que os microsporângios ou sacos polínicos são a mesma coisa, são estruturas que produzem os micrósporos, tá? Que seriam os esporos dessas plantas, tá? Produz os micrósporos por meiose. Então, a planta adulta, o esporófito, produz esporos N, certo? Chamado de micrósporos, por meiose. Então, de 2N passa a ser N, haploide, metade do material genético da planta mãe. E o megasporângio, que seria, lembra, igual na aula que a gente viu de gimnosperma, tudo que era micro a gente associava ao masculino, e o que era mega ou macro ao feminino. Por quê? Do jeito que as plantas evoluíram, assim como a maioria dos animais, as estruturas reprodutoras femininas, elas são maiores e elas ficam paradas lá no cantinho dela. E são as estruturas masculinas que têm que chegar até lá, seja nadando, como os espermatozoides dos animais, ou os anterozoides das pteridófitas, pelo ar, como nas gimnospermas, então vai voando o pólen e chega lá na onde ele vai desembocar para a estrutura feminina, certo? Então, como a parte masculina tem que se deslocar, ela geralmente é menor, para facilitar o movimento, para produzir mais em maior quantidade. Então, pólen, uma planta vai produzir milhares de grãos de pólen, enquanto essa mesma flor pode produzir um óvulo só, certo? Mas por quê? Como ela tem que ser levada por polinizadores, pelo vento, por água, dependendo da espécie, muitos grãos de pólen se perdem no meio do caminho. Então ela tem que produzir muito para garantir que algum vai dar certo. Ok? O micrósporo, depois que ele foi gerado por meiose, ele sofre mitoses e multiplica o número de células. Então você vai ter um esporo, que seria o micrósporo, ele vai sofrer mitose. Ele vai multiplicar o número de células e várias células vão compor um grão de pólen, que, assim como nas gimnospermas, é o gametófito masculino jovem. Então, toda a parte do gametófito é reduzido ao grão de pólen, que tem 2 núcleos e não se movem sozinhos, certo? Então, aqui a gente tem um esqueminha. No corte da antera, a gente tem os sacos polínicos. Lembra, os sacos polínicos são as estruturas aonde se produzem os esporos ou micrósporos. Dentro dessas estruturas a gente vai ter uma célula mãe diploide, ela vai sofrer meiose e vai gerar 4 células haploides. E essas células haploides, cada uma delas vai sofrer mitoses sucessivas, ou seja, uma depois da outra, e vai formar os grãos de pólen que têm 2 núcleos, ok? Ele tem 2 núcleos haploides. Então, 2 núcleos separados com material genético N. Ok. Deixa eu ver aqui que não está conectando a bateria. Deixa eu ver se foi.
Tá, e aqui a gente vê o formato de alguns grãos de pólen, certo? Dependendo da espécie, ele pode ter vários formatinhos diferentes. Ok? Então aqui ele parece essa estrutura de 3, ele pode parecer um grãozinho assim, varia de acordo com a espécie de planta, certo? A fecundação, como que a fecundação ocorre? O grão de pólen tem que sair da antera e chegar lá no estigma, que era a dilatação da parte feminina específica para receber o pólen. O que acontece quando ele chega nesse estigma? Ele começa a desenvolver o tubo polínico, ou seja, um crescimento. Vai sofrendo mitoses e ele vai crescendo por toda a região aqui do estilete até ele chegar no óvulo. Então, se o estilete é grandão, a gente vê a dilatação, tem um cabo grandão e só lá no final tem ovário, o tubo polínico vai ter que crescer tudo isso até chegar lá. É um serviço árduo, tá? Então ele vai se projetando para dentro e crescendo em direção ao óvulo. Ok? Tá. Um dos núcleos, lembra que o grão de pólen tem 2 núcleos? Um desses núcleos, ele vai ser o núcleo vegetativo. Ele é responsável por guiar o crescimento do tubo polínico. Então ele faz o tubo polínico crescer. Ele tem os genes que estão sendo transcritos para o tubo crescer. O outro ele fica mais em repouso lá. Por quê? O outro núcleo do grão de pólen ele vai ser o que fecunda. Então a gente tem 2 núcleos. Um núcleo comanda o crescimento vegetativo. O outro núcleo ele serve para fecundação. Só que esse segundo núcleo, o da fecundação, ele ainda se divide em 2, certo? Ele consegue sofrer mitose e originar 2 núcleos, chamados de núcleos espermáticos. Os 2 têm função de fecundação, ok? Então, um núcleo vegetativo e um núcleo espermático. Esse núcleo espermático consegue se duplicar por mitose. No final, a gente acaba tendo 3 núcleos. Depois que o núcleo vegetativo guiou o tubo polínico até chegar lá no óvulo, um núcleo espermático vai encontrar com o óvulo e gerar o embrião, e o outro núcleo espermático vai se encontrar com os núcleos polares, que são umas estruturas que são formadas durante o desenvolvimento do gametófito feminino. Então, o gametófito feminino ele vai se desenvolver, a gente vai ter o megasporângio, que vai produzir o megásporo por meiose. E o que esse megásporo faz? Ele vai... na meiose a gente vai ter 4 células filhas. Uma vai ser o óvulo e as outras vão se desintegrar. E aí vão ter células que esse óvulo ele pode sofrer mitoses e algumas células vão ser estruturas específicas, como a gente vai ver aqui esses núcleos polares. A célula ela vai ter núcleos polares N. E aí quando se funde com um núcleo espermático, funde um núcleo espermático com 2 núcleos polares e forma uma célula 3N, triploide. Para que essa estrutura triploide serve? Serve como tecido de reserva de alimento. Por quê? O embrião ele não vai conseguir fazer fotossíntese, porque ele ainda não consegue pegar o sol direitinho, não consegue extrair nutrientes, então ele precisa tirar o nutriente pronto de algum lugar, e é o endosperma, o material de reserva, igual a gente tinha nas gimnospermas.
Mas se vocês lembrarem, nas gimnospermas, o endosperma ele era haploide, porque ele não era fecundado. Aqui a gente tem fecundação dupla, então a gente tem um núcleo espermático fecundando o óvulo e gerando o embrião, e um núcleo espermático fecundando dois núcleos polares ao mesmo tempo, formando o endosperma 3N. E temos outras estruturas perto do óvulo, chamadas sinérgides, que elas soltam substâncias para mostrar para onde o tubo polínico tem que crescer. Então, como que o grão de pólen cai lá na ponta do estigma, como que ele vai saber para onde que ele vai? Se ele vai para cima, para baixo, esquerda, direita? As sinérgides soltam substâncias que fazem o núcleo vegetativo crescer em direção ao óvulo. E tem também antípodas, que enquanto não é formado o endosperma, elas vão nutrindo a oosfera, certo? Então, antes de ter a fecundação, elas vão nutrindo. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Tudo certo? Tudo certo? Então, a gente tem aqui o esquema de forma mais ampla. A gente tem a planta 2N, que seria o esporófito, e na flor madura a gente vai ter a antera, que gera o grão de pólen, e a parte do ovário, que vai gerar o óvulo, e dentro do óvulo vai ter a oosfera, o gametófito feminino, etc. Quando o grão de pólen cai no estigma, vai ter o crescimento do tubo polínico e ele vai entrar lá embaixo, que a gente vê aqui, na micrópila. Lembra? Micrópila era o nome da abertura que tinha no tegumento, tipo a casquinha de proteção que tem em volta do óvulo. Então vai ter uma abertura, o tubo polínico cresce, depois ele entorta e entra por baixo lá. E aí a gente vai ter a formação do zigoto, que é quando é fecundado o óvulo. E aqui a gente está vendo dois núcleos polares. E aqui vocês estão vendo que tem 3 bolinhas. É meio difícil de enxergar por aqui. Mas essas 3 bolinhas seriam sinérgide, antípoda e representando o óvulo. Ok? Então é formado o zigoto e o endosperma. E fica sinérgide, antípoda lá, até que elas definham e morrem assim que é formado o zigoto e o endosperma, porque elas já não vão mais ter função. E forma o embrião. O embrião cresce e se desenvolve na semente. E a flor se desenvolve em volta do embrião, formando o fruto, geralmente o ovário. Então, o óvulo vira o embrião e o ovário vira o fruto. Diferenças entre as gímeno e as ângio. Como diferença, a gente vê que as gímeno não têm fruto nem flor, enquanto as angiospermas têm ambos. Tegumentos, que seriam tipo estruturas de revestimento. As gimnospermas têm um, revestindo a semente, e as angiospermas têm 2. E o endosperma, que a gente viu que era haploide nas gimnospermas, certo? E triploide nas angiospermas, porque as angiospermas têm fecundação dupla, enquanto as gímeno têm fecundação simples. Tudo ok? E as semelhanças, a alternância de gerações, meiose espórica, que é para formar os micrósporos, heterosporia, ou seja, a capacidade de formar esporos masculinos e femininos, esporos diferentes, e formação de sementes. As angiospermas todas têm flores e sementes, mas elas ainda podem ser subdivididas em classificações, como monocotiledôneas e dicotiledôneas.
As dicotiledôneas são divididas em duas. As dicotiledôneas basais, que são aquelas flores primitivas que a gente tinha discutido, tipo a flor de lótus, né? E a magnólia, jasmim-manga, que eram aquelas que tinham as pétalas dispostas em helicoidal, e as eudicotiledôneas, que eu significaria verdadeiras, dicotiledôneas verdadeiras, porque as outras seriam primitivas ou basais, que são aquelas que têm as pétalas saindo todas do mesmo plano, ok? Lá do mesmo eixo. Que significa mono e di? Mono 1, di 2. E o que significa esse cotiledônia? Da onde vem esse cotiledônia? Vem de uma estrutura chamada cotilédone. As monocotiledôneas, elas vão ter um cotilédone. E as dicotiledôneas vão ter 2 cotilédones. E também são estruturas para a nutrição. Elas podem, na verdade, ter mais de uma função. Elas são oriundas do embrião, então elas são 2N. Lembra que fecundou e formou o embrião, que ia virar a próxima plantinha? Esse embrião pode desenvolver estruturas chamadas cotilédones, que podem ajudar no armazenamento de substâncias, assim como o endosperma. Elas podem ajudar na fotossíntese, sendo as primeiras folhas assim que tem a germinação, ou elas podem ajudar como uma esponja de absorção. Então elas tiram os nutrientes do endosperma, triploide, que é de nutrição, e passam para o embrião. Tá? Elas podem ter essas 3 funções diferentes. Algumas podem acontecer ao mesmo tempo ou separadamente. Esse cotilédone, ele pode auxiliar na função do endosperma, então ele pode nutrir ao mesmo tempo que o endosperma, como a gente vê aqui no caso do grão de milho ou da mamona. Não, na verdade no caso do grão de milho, que é a monocotiledônea, que a gente tem tudo isso daqui, ó, de escuro, é o endosperma. Essa regiãozinha aqui é o cotilédone, que faz parte do embrião. Então, grande parte da nutrição vem do endosperma. Já no feijão, a gente tem que o feijão tem o endosperma completamente atrofiado, ele não se desenvolve. Então, quem faz a nutrição final do embrião vai ser a estrutura do embrião chamada cotilédone, que é tudo isso aqui. Então, tudo que está dentro da casca do feijão é o cotilédone. Depois eu vou mostrar uma foto realística para vocês verem. E aqui tem o embriãozinho. Então, o embriãozinho ficaria na metade, e a gente tem o cotilédone do lado direito e o cotilédone esquerdo. Assim como na mamona. A mamona também ela teria uma divisão na semente, que ficaria o cotilédone para um lado e para o outro, formando 2 estruturas, enquanto nas monocotiledôneas forma uma estrutura só. Só que na mamona, ela tem um endosperma bastante desenvolvido, tá? E o cotilédone dela é bem fininho, ele não serve para quase nada na questão de nutrição. Ele pode absorver e repassar para a planta, mas ele não serve como estrutura de reserva. Certo? Então, cotilédone é a estrutura principalmente de reserva, mas pode ter outras funções. Ela pode ser um cotilédone só, nas monocotiledôneas, ou 2 cotilédones, nas dicotiledôneas. Independente de ser mono ou di, esse cotilédone pode ser super desenvolvido e praticamente substituir o endosperma, ou ele pode ser bastante atrofiado e só auxiliar o endosperma, ok? E ele geralmente, os cotilédones, eles são as primeiras folhas, o primeiro par de folhas do embrião, tá? Aqui a gente vê em algumas leguminosas. Então a gente vê a ervilha. Quando a ervilha brota, uma parte vai formar raiz, outra parte do embrião vai formar as folhas. E elas conseguem se soltar da casquinha, né, do tegumento, e aqui fica o cotilédone dentro da terra. E aqui ele serve só para nutrir.
ele continua dando nutrientes para a planta enquanto a planta não consegue fazer fotossíntese direito, que ela ainda é nenenzinho. Igual a gente quando é bebê, não consegue se alimentar direito, precisa do peito da mãe, para depois a gente começar a conseguir mastigar, coisas do tipo, tá? Então o cotilédone seria tipo a amamentação. Ele pode estar embaixo da terra, ou o mais comum que a gente vê do feijão é aquele primeiro parzinho que sai do feijão, bem bonitinho. Então o cotilédone para a parte de fora, tá? Depois, quando a planta já está, digamos assim, independente, né? Ela já consegue fazer fotossíntese sozinha. O que está embaixo da raiz das espécies que tem cotilédone embaixo da raiz, ele vai atrofiar, ou seja, ele vai secar, né? Fica fininho lá, vai se mudar para outras estruturas. E o que está na parte de fora, das espécies que tem para fora, eles vão secar e cair. Quem planta feijão já viu, tá bom? E a casquinha cai. Aqui, isso é um feijão sem estar cozido, partido no meio. Se você pegar um feijão cozido e partir no meio também, você vai conseguir ver, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Então tudo isso é o cotilédone, e olha aqui o embriãozinho, tá? Então é basicamente o embriãozinho, aqui vai virar a planta, vai virar as folhas, as flores, as raízes, etc. E o resto é tudo nutrição. E aqui saiu a casquinha, o primeiro par de folha verdadeiro e o primeiro par de folha primitivo, que é o cotilédone de reserva. Depois ele murcha e cai. Como diferenciar a mono da dicotiledônia? Eu vou ter que ficar contando se tem um cotilédone ou dois na semente? Não. Elas são classificadas assim porque elas desenvolvem estruturas muito distintas, como a raiz. A raiz das plantas que tem dois cotilédones, tipo feijão, goiaba, eucalipto, lentilha, amendoim. Amendoim é facinho, se dividir em dois e ver os cotilédones. Todos eles vão ter raiz axial ou pivotante, que cresce um pivô, ou axial, num eixo, que vai ter uma raiz primária, a raiz dominante. Vai crescer uma raiz muito importante para baixo, que ela faz grande parte da absorção e depois cresce umas raizinhas bem menos desenvolvidas para o lado para dar sustentação, absorver nutrientes da região do lado, mas ela se baseia em uma raiz que cresce lá para baixo. Enquanto as monocotiledôneas, elas têm a raiz fasciculada ou cabeleira, que na hora que germina, nasce uma raiz central, mas ela se degenera em seguida. E só vai ter essas raízes secundárias. Então forma como se fosse cabelo. Tipo raiz de milho, para quem já viu. Tá? Depois eu vou mostrar exemplos. Mas não tem uma raiz central. Vai ter várias raízes do mesmo calibre, da mesma grossura, comprimento, coisas do tipo. A disposição do xilema e floema. O que é xilema e floema? A gente vai ter aula só disso. Mas eles são como se fossem os vasos sanguíneos das plantas. Então o xilema, ele tira os nutrientes do solo e leva para as folhas, e o floema, ele pega os produtos da fotossíntese e distribui para a planta. Nas dicotiledôneas, ele é muito organizado, então ele está em círculos concêntricos. O que significa? O floema está mais para fora, depois vem o xilema no meio. Todos em círculos, formam estruturas muito bonitinhas. E nas monocotiledôneas, vai ter o floema para fora e o xilema para dentro, mas em várias estruturas, vai ficar salpicado, várias regiões de xilema e floema por aí. Enquanto nas dicotiledôneas é uma faixa de floema e uma faixa de xilema. Aqui não, são vários xilemas e floeminhas espalhados pelo caule, tá? Isso daqui é o caule da planta cortado. É a haste da planta, você corta o tronco da árvore e aí você está vendo assim. As nervuras. Aqui, as dicotiledôneas, elas são chamadas de reticulinérveas. É um nome bem difícil. Reticulinérveas. O que significa? Que tem as
se você olhar na folha, vai ter tipo uns nervinhos. Vai ter um central e vários outros que partem dele, de ramificações. Já as monocotiledôneas, elas são paralelinérvias, ou seja, é paralela às nervuras. Vão nascendo várias nervuras em linha, não tem uma principal que se ramifica. Vão ter várias nascendo em linhas, tá? Uma paralela à outra. Flores. Gente, essa parte eu acho muito linda, de verdade. Você contar o tanto de pétalas que tem nas flores e você conseguir saber se ela é mono ou dicotiledônea. As dicotiledôneas, elas têm todos os verticilos, mas em geral a gente vai contar as pétalas múltiplos de 5 ou 4. Então, todas as dicotiledôneas vão ter 5 pétalas, ou 10, ou 15, ou 20, 25, 30, assim por diante. Ou as que são tetrâmeras, ou seja, 4 vezes esse verticilo, elas vão ter múltiplos de 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 pétalas. Então, contando as pétalas, você sabe se é mono ou dicotiledônea. Enquanto as monocotiledôneas são trímeras. Então, tem sempre múltiplo de 3, como o lírio. Ai, seu infeliz, mas você não falou que é múltiplo de 3? Aqui eu tô vendo, ó, não é 3 aqui são 6. Então, são múltiplos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. 6 é múltiplo só de 3, não é de 4, não é de 5, ok? Então, se tem 3 pétalas, 6 pétalas é monocotiledônea. E se tem 4, 8, 12, 16, 20, vai ser dicotiledônea. Isso você tem que tomar cuidado também na hora da divisão, porque 12 é múltiplo de 4 e de 3. Então aí só pela pétala não vai ter como você saber, tá? Você vai ter que olhar pela folha, raiz, coisas do tipo. Em geral a raiz a gente olha por último, tá? Porque você tem que arrancar a planta. Aqui para vocês verem melhor. Então as dicotiledôneas, elas têm a raiz pivotante, tá? Ou axial, então é uma raiz principal, bem mais grossa, e outras secundárias. Já as monocotiledôneas, ela é fasciculada, com várias raízes da mesma grossura. Por exemplo, tá vendo que não tem uma maior, uma mais comprida? Ou aqui, que são todas bem fininhas, que dá pra ver, todas muito fininhas. Não quer dizer que porque a raiz é fina, que ela é fasciculada ou cabeleira, ou seja, de monocotiledônea. Mas, além delas serem finas, elas não têm uma raiz principal, ok? Aqui um videozinho bem legal, para vocês verem o crescimento do feijão. O feijão, ela é uma dicotiledônea, então ela tem uma raiz pivotante, tem uma raiz principal. Olha a raiz principal crescendo. Que coisa linda. Isso no 4º dia já tá desse jeito depois que você plantou. Olha as secundárias, que gracinha crescendo pro lado. Mas a principal continua sendo a mais importante, a mais grossa. E geralmente é aquela que a gente diz que é o torrão. Quebrou o torrão, matou a planta. Por quê? Porque às vezes você quebrou a raiz principal e aí você matou ela. Aqui os cotilédones saindo, a planta se desenvolvendo as folhas, tá? Olha os cotilédones murchando, eles vão murchando conforme os dias passam, porque eles vão dando nutriente para a planta, e o feijãozinho já está praticamente fazendo fotossíntese sozinho. E aí, esses cotilédones aqui vão desprender e cair. Depois de, sei lá, deu mais de 2 semanas, eles ainda não caíram. A gente não vai ver o vídeo até o final. Em 2 semanas você vê que eles já estão bem murchinhos, ok? E aí eles caem. Sobre o xilema e o floema, aqui é uma dicotiledônea. Então a gente vê o floema aqui externo, isso daqui é uma foto, tá? De microscópio. Você corta o caule e vê no microscópio. O xilema é a parte mais interna, que são esses buraquinhos aqui, tá? E o floema, essa parte mais de cor mais escura.
Então o floema está por fora, o xilema está por dentro. Mas estão vendo que eles estão todos nessa disposição? Enquanto da monocotiledônia, olha aqui como que é mais desorganizado. Tem o xilema e o floema, aqui outro xilema e floema, tá tudo espalhadinho, certo? As nervuras. Lembra que tinha as reticulinerves, então uma nervura principal que vai se ramificando e formando ramificações menores, e as paralelinerves, que você vê na grama, são várias linhas. Depois pega um capim e observa, são várias linhas paralelas umas às outras. E vamos terminar aqui, no número de pétalas. Então, Amaryllis. Amaryllis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Ela é monocotiledônia. Então, a raiz dela vai ser tipo cabeleira. As nervuras das folhas vão ser todas em linha. Enquanto a Ixora, ou Ixória, ela é de 4 pétalas. Então ela tem 4 pétalas, raiz pivotante, olha aqui as nervuras da folha se ramificando para a lateral. Aqui a gente tem a penta, 5 pétalas, como o próprio nome diz. Olha as nervuras das folhas, isso são todas características comuns. E cuidado, isso de contar os verticilos é de forma geral, porque olha aqui que teve uma flor que nasceu com defeito e ela tem 6 pétalas. Então, apesar dela ser dicotiledônia, nasceu uma flor defeituosa com 6 pétalas. Aqui também tem outra defeituosa. O resto é tudo 5 pétalas, ok? Então é isso por hoje. Alguma dúvida, pessoal?